Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o papo é sobre algo que mexe com a vida de muita gente, né? Leis novas do Brasil. Como é que elas afetam situações que já estavam rolando? O que muda na hora e o que não muda. A gente vai fundo no direito intertemporal. Exatamente. E o foco aqui, né, é entender a proteção que a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dá para aquelas garantias. O direito adquirido, sabe? Aquele que já entrou para o seu patrimônio. O ato jurídico perfeito, que é o ato já feito, válido na lei da época. E a coisa julgada, decisão final da justiça. Certo? Só que, como isso tudo conversa, ou melhor, às vezes bate de frente, com as chamadas situações jurídicas institucionais. Opa, esse nome é interessante. Situações institucionais. Parece ser o ponto central aqui, né? A ideia é que tem umas regras, tipo, maiores, de interesse geral, que acabam passando por cima de acordos individuais antigos. É isso? É por aí. São casos onde a lei nova cria um regime jurídico novo, geral, que vale para todo mundo dali para frente. E aí ela acaba alterando os efeitos futuros de atos que aconteceram lá atrás. Nossas fontes para isso são a própria lei, claro, e decisões importantes, né, do STF e do STJ. A missão é entender quando e por que uma lei nova tem essa aplicação imediata que pega todo mundo assim, de surpresa. Entendi. Bom, para começar a desempacotar isso, um exemplo que todo mundo lembra. A mudança da moeda com o Plano Real, lá em 94. Isso afetou um monte de contrato que tinha outras formas de correção, né? Com certeza. O Plano Real é o exemplo clássico de situação institucional. A lei que criou a URV e depois o Real, ela mudou o padrão monetário do país inteiro. E aí, o que as decisões mostram é que ninguém podia chegar e falar: ah, mas eu tenho direito adquirido a continuar usando o Cruzeiro Real, ou o meu contrato previa a correção diária. Não podia. Porque a moeda é uma questão de Estado, né? Exato, é matéria de ordem pública, essencial para a economia. Então a mudança valeu para todo mundo imediatamente nos efeitos futuros dos contratos. Ninguém tinha direito adquirido contra a nova política econômica nesse ponto. Faz todo sentido. E nessa mesma linha, teve a história dos aluguéis, né? Naquela época de hiperinflação. A lei também mudou a frequência dos reajustes, não foi? Como ficou isso para os contratos que já existiam? Sim, teve uma lei em 95, a Lei 9.069, que proibiu a correção monetária em prazo menor que um ano. E o STF bateu o martelo num caso importante, dizendo que essa regra valia sim, inclusive para contratos assinados antes da lei. Mesmo? Mas e o acordo que as partes fizeram? Então, a regra valia para os reajustes que aconteceriam depois da lei. Foi considerado também uma regra institucional ligada à macroeconomia, sabe? O interesse público em controlar a inflação se sobrepôs ao acordo privado quanto aos efeitos futuros, a periodicidade do reajuste dali para frente. Entendi. E trazendo para algo mais do dia a dia. Multa de condomínio. Essa dói no bolso. O Código Civil novo de 2002 deu uma limitada nisso, né? E as convenções antigas, que previam multas maiores. Isso deu uma bela limitada. O Código Civil de 2002, no artigo 1336, disse que a multa por atraso é, no máximo, 2% sobre o débito. Antes, era comum a gente ver 10%, até 20%, né? Nossa, 20%? Pois é. E aí o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, num recurso especial bem conhecido, decidiu que esse teto de 2% valia na hora. Tinha aplicação imediata, mesmo para condomínios com convenções antigas, anteriores à lei. Mas por quê? A convenção não é um acordo entre os condôminos? É um acordo, sim, mas o STJ entendeu que a convenção tem uma natureza meio normativa institucional. É quase uma lei interna do condomínio ligada à vida em coletividade. E a questão da multa mexe com ordem pública, para evitar abusos, valores excessivos. Então, a lei nova, por ser de ordem pública, ajustou os efeitos futuros dessa relação, aplicando o limite de 2% para todos. Interessante. Então, o padrão que está surgindo é esse. Regras sobre interesse coletivo, ordem econômica, vida em sociedade, essas podem sim alterar os efeitos futuros de situações já criadas. E o que seriam as tais pseudo-novidades legislativas? Parece que são leis que nem eram tão novas assim na prática.
Esse é um ponto fascinante. Às vezes a lei nova só vem para, digamos, escrever no papel algo que os tribunais e os estudiosos do direito já vinham dizendo com base em princípios gerais, sabe? Tipo o quê? Um exemplo bom é a Lei de Falências Nova, de 2005. Ela colocou lá um valor mínimo, acho que 40 salários mínimos na época, para alguém poder pedir a falência de uma empresa. A lei antiga não tinha esse piso. Ah, sim. Mas os juízes já não barravam pedidos de falência por valores muito baixos antes disso? Lembre de ouvir algo assim. Exatamente. O próprio STJ, mesmo antes dessa lei de 2005, já vinha negando pedidos de falência por dívidas muito pequenas, valores irrisórios. O argumento era o princípio da preservação da empresa, que a falência é uma medida muito drástica para uma dívida pequena. Entendi. Então, a lei nova só deu um número, um critério objetivo, para algo que na prática já acontecia com base num princípio. E isso, olha que interessante, se conecta com uma regra de transição importante do Código Civil de 2002, o artigo 2035. O que ele diz? Basicamente que os efeitos futuros dos atos jurídicos antigos são regidos pela lei nova, principalmente se a regra antiga for contra os novos princípios de ordem pública do Código de 2002, como a função social do contrato, da propriedade. E a ministra Nancy Andrighi, lá do STJ, sugere que essa regra se aplica muito bem nessas pseudo-novidades. A lei nova meio que confirma valores que já estavam ali no sistema e manda aplicar para os efeitos futuros. Falando nessas regras de transição do Código de 2002, teve a questão da enfiteuse, né? Aquela coisa antiga de posse de terra que quase ninguém mais ouve falar. Como ficou? Pois é, a enfiteuse. O Código de 2002 proibiu criar novas enfiteuses. E para as que já existiam, ele mudou a regra do laudêmio. Laudêmio. Aquela taxa paga na venda do imóvel, né? Isso. Uma taxa paga para o dono do domínio direto quando o enfiteuta vende o imóvel. A lei nova disse que essa taxa agora só incide sobre o valor da terra nua, sem contar as construções que foram feitas em cima. Essa nova base de cálculo vale para as vendas que acontecerem depois da lei, e não é visto como ofensa a direito adquirido, porque a enfiteuse é considerado um regime estatutário, sabe? Ligado à função social da propriedade. Entendi. E casamento? Regime de bens de quem casou antes de 2002. Mudou alguma coisa com o Código Novo? Olha, aí o código foi bem claro. O artigo 2039 disse: casamentos anteriores continuam com o regime de bens da lei antiga. Ponto. Para dar segurança jurídica, né? Ah, bom. Mas tem um mais. O Código de 2002 trouxe uma novidade importante: a chance dos casais mudarem o regime de bens durante o casamento. Precisa de autorização do juiz, justificativa, tudo certinho. E aí veio o Conselho da Justiça Federal nos seus enunciados e disse que essa possibilidade de mudar o regime vale também para quem casou lá atrás na lei antiga. Ah, então peraí. O regime antigo continua valendo, mas o casal, se quiser e o juiz autorizar, pode mudar para o regime novo. Exato. O regime original fica, a não ser que o casal peça a mudança e cumpra os requisitos da lei nova. Ganharam essa opção. Interessante. E para a gente fechar os exemplos do Código Civil? Pessoas jurídicas, associações, fundações e até organizações religiosas. O que mudou para elas? O Código de 2002 deu uma organizada nisso. Reconheceu as organizações religiosas como um tipo específico de pessoa jurídica, diferente das associações, por exemplo. E o mais importante, talvez, foi o artigo 2031, que deu um prazo para todas as pessoas jurídicas que já existiam, associações, sociedades, fundações, adaptarem seus estatutos às novas regras do Código. Isso trouxe mais clareza, mais segurança e alinhou todo mundo com os novos princípios, como a função social. Certo. Então, resumindo essa história toda, parece que a gente tem uma balança, né? De um lado, a lei brasileira protege sim o que já está consolidado. Direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. Isso é importante para a segurança. Fundamental. Mas essa proteção não é um escudo absoluto contra tudo e todos. Não é. Porque do outro lado da balança vem a lei nova. E quando essa lei nova trata de assuntos de ordem pública, como política econômica, moeda, regras para a vida em condomínio, função social da propriedade, evitar abusos, ou seja, essas tais situações institucionais, aí a tendência é ela ter aplicação imediata sim.
Mas sobre os efeitos futuros das relações jurídicas, É um ajuste de rota para o futuro, mesmo que a viagem já tenha começado. perfeito. É um equilíbrio constante entre a segurança do que já foi feito e a necessidade que o legislador tem de atualizar as regras para o bem comum ou de acordo com novos valores da sociedade. Às vezes, como a gente viu, só confirmando o que já se pensava. E os exemplos que a gente passou, moeda, aluguel, condomínio, falência, enfiteuse, casamento, mostram bem como essa tensão funciona na vida real, né? Exatamente, mostram essa dinâmica entre proteger o passado e, e regular o futuro. Fica então uma reflexão final aqui para o nosso ouvinte, né? Pensando na velocidade com que as políticas econômicas mudam, os valores sociais evoluem, qual será o nível real de previsibilidade, de segurança que um contrato ou um acordo de longo prazo pode ter hoje quando ele esbarra nessas dimensões maiores consideradas de ordem pública? Onde será que termina, de fato, a autonomia da vontade, o acordo privado e onde começa o interesse coletivo? Uma boa pergunta para a gente continuar pensando.